Hoje temos um assunto muito bom para falar com vocês, que é a respeito dos andromedanos. E eu sei, você já deve ter visto aí, conhecido eles, já deve ter algum contato com o andromedano em alguma vida passada sua, em alguma vida estelar sua. Em algum momento você teve algum contato com eles, e tudo que eu trouxer deles aqui, talvez você sinta aí uma conexão, ou talvez você sinta uma emoção, uma energia diferente, mas saiba que tá tudo bem. É como se estivesse lembrando ou da própria família, se você for dessa linhagem, ou de amigos queridos que você não vê há muito tempo, mas pode ter certeza que eles estão muito próximos de você, tá? Os andromedanos, ele, assim, a gente precisa pensar uma coisa. Existem os andromedanos hoje, né? E existem uma linhagem antes dos andromedanos, que seriam ali os ancestrais deles, entendeu? Porque os andromedanos, eles não tiveram a galáxia de Andrômeda como a sua primeira casa, entendeu? Não foi criado aquele planeta para eles. Quando a gente fala de andromedanos, na verdade é referente a essa nova linhagem que habita esse planeta de Andrômeda. Mas os ancestrais dessa linhagem, eles são muito, e muito, e muito, e muito antigos e de outras constelações, entendeu? Deixa eu te dar um exemplo para que você possa compreender melhor. Tá aí. Temos no Brasil uma colônia muito grande de pessoas nipônicas, né? Que são ali os japoneses. E eles viviam ali no seu país, que era o Japão, porém, por tudo que aconteceu lá, saíram daquele local e vieram para o Brasil, né? E aqui começaram a constituir as suas famílias e tudo mais. Então aconteceu a mesma coisa com os andromedanos. Os ancestrais deles é como se fossem aqueles que saíram do Japão para vir para o Brasil. Então eles saíram de onde, Ale? Eles saíram lá da constelação de Lira. Saíram lá da constelação de Lira, junto com os felinos, com os pleiadianos. Então em Lira, ó, muito tempo atrás, existia uma imensidade de linhagens, de, de seres, né, que estavam ali trabalhando em si. Então, realmente estava muito grande todo esse conhecimento que estava ali em Lira. Porém, aconteceu as guerras contra reptiliano, contra felino, draconiano contra pleiadiano. Então, foi uma coisa assim muito avassaladora. E por esse motivo, os andromedanos, que não se chamavam andromedanos, e eu não tenho essa informação, e acredito que ninguém tem essa informação de que nome eles eram chamados antes, mas quando eu souber, eu vou trazer para você. Então, o que que acontece? Eles saíram de lá. Saíram de lá em uma grande ali cavalaria, né? São os exploradores, saíram explorando. Foram indo em diversas partes do universo para buscar uma nova casa, para não ficarem mais naquela guerra que estava acontecendo. Então eles foram em busca. E uma coisa importante é que os andromedanos, eles são muito conectados com a natureza, com a energia da natureza. De todas as linhagens, na minha visão, pelo que eu conheço e pelo que eu tenho contato, os andromedanos eles estão muito mais preocupados com a natureza. Então, quando eles saíram de Lira para poder vasculhar os universos ali, as galáxias, as nebulosas, eles estavam buscando um local que eles pudessem ver a natureza ali, porque seria o sinal para eles, que realmente seria a nova casa deles, entendeu? Então eles procurando e buscando, chegaram na constelação de Andrômeda. Chegaram ali, começaram a ver um lado para o outro, perceberam a natureza, como era bonita e colorida naquele local, e começaram a se identificar. E com isso, galáxia ali de Andrômeda, na constelação, existem vários planetas. E cada uma comunidade foi aderindo a um planeta daquela constelação, a uma estrela daquela constelação. Então foram ali, ó, adentrando e fazendo a sua morada. E ali nasceram o que a gente conhece hoje como esse nome de Andromedanos, entendeu? Então, quando eles chegaram lá, começaram a refazer tudo, a reconstruir novamente as suas vidas. Começaram levantando os seus prédios,
todo com uma questão muito grande, né, um respeito muito grande à natureza daquele local. E eu falando para você aqui, chega até uma informação para mim agora, de que quando eles chegaram lá, eles não chegaram já pousando e fazendo tudo. O que chega para mim é que eles pediram permissão primeiro para aquele planeta, para a energia daquele local, para que abençoasse, né, a entrada deles ou não, para que permitisse a entrada deles ou não. Então, eles chegaram lá e foi visto ali se realmente iria autorizar ou não. E como eles eram seres, e são seres altamente amorosos, altamente ali conectados com o todo, com o coletivo, claro que foi permitido, né? Imagina só um Andromedano chegando na sua casa. Você não ia permitir que ele entrasse nela? Com certeza ia. Com certeza ia. E Andrômeda está aqui para a Terra por volta de uns 2,5 milhões de anos-luz da Terra. Então, para a gente que tem uma visão de tempo, espaço, terceira dimensão, de, de distância, para a gente é uma coisa infinita, né? A gente nunca conseguiria chegar lá, mas com os saltos temporais, com as naves e tudo mais, é fácil esse, esse contato, né? Então, de lá para cá é muito rápido. Acho que 2,5 milhões de anos-luz dá o quê? Não deve dar 2 minutos. Mas para a gente é muito demorado ainda. A gente ainda vai conseguir essa tecnologia, tenho certeza. Quando passarmos ali para a quinta dimensão, a Terra vai começar a receber essa tecnologia, entendeu? Então, eles são seres que valorizam, que defendem a liberdade, a autonomia também, né? E é uma coisa muito, muito deles, essa questão da autonomia. Eles não ficam esperando os outros decidirem ou alguém tomar a iniciativa. Eles vão lá e fazem. Eu queria entrar nesse assunto só depois com vocês, mas eu acho interessante para exemplificar essa questão da autonomia. Mas tem muitas sementes estelares andromedanas que vieram para o planeta Terra para serem ativistas da causa animal e da natureza, né, como um todo também. Então eles são aqueles ativistas que não ficam esperando, não ficam, ai, mas o planeta está morrendo. Ah, a poluição está fazendo isso com o planeta. Aí fica na internet lá. Vamos orar para o planeta, para ajudá-lo, sem fazer exatamente nada. A pessoa nem recicla o lixo de casa e fica querendo fazer oração, né? Para mim, a pessoa precisa começar em casa. Fez tudo ali que podia, aí começa a movimentação para fora, para o todo, entendeu? Aí começa as orações e tudo mais. Porque vai dar mais força. Se você está realmente conectado com aquilo, ligado, se é uma causa que está na tua alma, vai ter força. Senão só vão ser palavras jogadas no ar. Então os andromedanos não ficam só em casa, esperando ou brigando ali na internet. Não, são aquelas pessoas que se levantam e vão fazer a diferença mesmo, entendeu? São aquelas pessoas que veem o que está acontecendo no mundo e vão lá. Não tem desculpa para eles, por quê? Porque eles se sentem na responsabilidade. Eles já conseguiram tirar de si aquela questão do vitimismo. Tipo, ai, mas se ninguém faz, eu também não posso fazer. Ai, o mundo é tão cruel e tão ruim que eu não posso fazer mais nada. Não, na cabeça deles, se eles fizerem, se eles iniciarem o processo, vai dar certo. Eles vão conseguir mudar de fato. E é por isso que eles se iluminaram tão rápido. É por isso que eles passaram ali para uma transição tão rápida. Porque cada um criou autonomia de fazer a diferença. Imagina na Terra hoje, se cada pessoa parar de esperar algo acontecer, parar de esperar o mundo dar uma volta ou um poder político fazer alguma coisa, para que a pessoa possa se movimentar e fazer realmente o que precisa ser feito. E já tinha passado pela transição ó, há bilhões de anos também, entendeu? Então eles acabaram que tendo essa consciência da autonomia, de olhar tipo, quem que vai fazer por mim? Vou ficar esperando alguma coisa acontecer? Não, vou lá e vou fazer, entendeu? Eles são assim, eu vou lá e vou fazer. Então, eles acabaram que se iluminando muito por conta disso. E eles têm esse senso de justiça também, porque essa autonomia, ela só dá certo por conta da justiça que eles têm. O que que seria esse senso de justiça? É eles saberem o que que é certo e o que que é errado.
Porque imagina só pegar essa autonomia para fazer coisa errada. Ia afundar a linhagem deles. Então, como eles possuem o discernimento do que se deve ou não fazer, eles utilizam a força dessa autonomia para poder fazer diferente. E uma coisa que eles odeiam, o que, que o Andromedano mais odeia na vida dele? Manipulação. Eles detestam manipulação. Eles odeiam a manipulação. Eles não suportam. Mas a gente falou da liberdade, né? Que é uma característica deles. Porque quando você manipula, é como se você estivesse tirando a liberdade do outro. Entendeu? Então, por esse motivo, quando eles estão aqui encarnados na Terra, que eles saem para poder fazer a parte deles. Não ficam somente ali reclamando, porque eles não gostam dessa manipulação. E não é uma manipulação somente que eles tratam de dia a dia, não. Tipo, do patrão que manipulou o empregado, do amigo que manipulou o outro. Não. Eles já pensam grande, eles já vão atrás ali da grande mídia, já vão atrás ali daquele navio que está coisando petróleo, daquela empresa que está matando baleia. Então, eles pegam tudo isso e vão atrás realmente disso. Entendeu? Eles não querem, não ficam ali somente no micro. Eles querem crescer para o macro, para que todos possam ver a verdade. Entendeu? Aí quando a gente falava de Andromedano, né, eu tinha certeza que você pensava, tipo, nossa, são seres altamente tranquilos. Mas assim, isso mostra pra gente que podemos ser pessoas do bem, mas também ter posicionamento, também ter força, também ter coragem. E de não ter medo de lutar pelos nossos ideais, pelo aquilo que a gente acredita. Não é porque um andromedano está lutando ali, esbravejando, gritando contra um sistema de manipulação que ele não é espiritualizado. Ele é muito espiritualizado. A questão é que colocaram na cabeça das pessoas que uma pessoa espiritualizada tem que ser calma e tranquila, não brigar com nada, deixar tudo passar. Como é que a gente vai transformar as coisas assim? Entendeu? Como é que a gente vai transformar? Os andromedanos nos mostram porque eles estão totalmente conectados a movimentos de mudanças sociais. Completamente. E como é que a gente vai conseguir mudar se a gente não for contra todo esse sistema? Se a gente não se levantar e for lá e fazer, entendeu? Então, eles são altamente tranquilos, leves, divertidos, trazem uma felicidade no coração que é gigante. Mas, quando precisam defender o que eles acreditam, eles vão lá. E não é porque eles estão defendendo que eles estão entrando em negatividade, baixando a sua vibração, porque eles conseguem defender o ponto deles, brigar, argumentar, falar alto e mesmo assim mantendo a energia lá em cima. E é isso que você deve aprender. Que quando você for defender o seu ponto, não precisa baixar a sua energia, mas continuar com ela elevada, entendeu? Lá em cima. Então, eles são altamente evoluídos. E, quando eu falo isso, não é somente uma evolução espiritual, mas é uma evolução tecnológica também. Porque eles utilizam da própria natureza para fazer essa tecnologia deles. Eles não são aqueles que fazem várias naves com aqueles materiais pesados e tudo mais. Não. Eles utilizam da própria natureza, dos próprios elementos ali, para formular uma alquimia e ali buscar a ciência, buscar o entendimento, entendeu? Então, fazer tudo isso. E eles utilizam isso para se desenvolver espiritualmente também. Então, tudo é uma questão de evolução espiritual para eles. E eles querem muito que tudo, todos os planetas, possam viver em harmonia como se vivia nos antepassados deles, lá em Lira, entendeu? Quando a gente fala de andromedanos, eles são até recentes, bem recentes. A primeira menção ali sobre esses andromedanos, sobre a vida deles, né, vieram por um canalizador chamado Alex Kuller.
Alex Collier, alguma coisa assim. Alex Collier. Então, ele traz, né, isso muito pra gente, que eles se vieram ali dos Lirianos, eles tiveram na constelação de Zaneta, Zenetai, na verdade, que é ali localizado na constelação de Andrômeda. Então, e ele traz muito também essa questão de que em Andrômeda, a natureza e todos os seres vivos que habitam ali são focados para o avanço da espécie. Então, assim, não é que eles saem matando, desmatando, fazendo tudo isso. Não, eles se veem como parte da natureza, que é algo que o humano perdeu. O humano não se vê mais parte da natureza, ele se vê superior à natureza, totalmente desconectado dela, porque ele se vê como superior e não se vê mais parte do grupo dela, sendo que está totalmente errado isso, né? Se a gente vive na Terra, é porque a gente precisa se ver dentro da natureza. Mas como ele se vê dentro dela, eles acabam que não tendo mais essa noção de que se eu matar uma árvore é como se eu estivesse matando um irmão meu. Se eu matar aquele animal, é como se eu estivesse matando uma parte minha também. Observa que lúcido isso, né? A gente chega naquela máxima que a gente sempre traz, do todos somos um. Eles levam realmente isso. Totalmente. Isso ao pé da letra. Do todos somos um. Entendeu? E eles utilizam muito da observação das suas espécies para aprender. Como? Eles observam uma espécie, vamos dizer que tivesse lá um tatu-bola. Eles observam aquele animal. Como é que ele vive? Como é que ele se protege? Ah, quando ele está em perigo, ele se fecha no casulo. E os cientistas deles criam casulos também para os andromedanos se protegerem, entendeu? Então eles se inspiram na natureza, tanto para crescer espiritualmente, para filosofar, para pesquisar, como para a defesa. Ah, aquele animal bem ali, como é que ele ataca? Ele faz aqui, ele vai ali, e vai lá e dá o bote. Ah, então a gente precisa também aprender da mesma forma. Isso me lembra muito a yoga, né? Na yoga a gente tem vários e vários e vários movimentos que imitam a posição do cachorro, entendeu? Então a gente tem vários movimentos que imitam o que foi observado. Só que na yoga ali é uma terapia, é algo que você faz ali para poder manter um controle, um equilíbrio. E já no caso deles, eu acho que eles fazem também como com esse objetivo, mas eles fazem também com um nível de ataque e proteção. Que imagina só, já aconteceu o que aconteceu lá no planeta deles, na constelação de Lira. Eles não querem mais passar por aquilo. Então eles já deixam totalmente um sistema ali de defesa totalmente apostos, né? Para não acontecer mais, porque não pode. E preciso dizer que eles também são totalmente telepatas, né? Ainda mais agora, na quinta, sexta dimensão, não tem nem voz, nem corda vocal para ser falado. Então a telepatia acaba te ajudando muito. Eu acredito que eles passaram pelo processo de telepatia muito fácil também, porque eles odeiam mentira. Então, ter a telepatia, ter o acesso ali ao que o outro está pensando, sempre foi muito tranquilo para eles, entendeu? Não teve tanto problema assim não, porque cada um é muito real, é muito transparente e não tem segundas intenções. Imagina se a gente tivesse um poder de telepatia completo hoje na Terra, integral, todo mundo. O que a gente ia achar? Mas lá não. Lá eles não viviam com essa questão do egocentrismo de querer construir para si, de querer ali para si, para si, para si. Porque isso para si que acaba aqui causando o desmatamento, as mortes e tudo. É o que encabeça ali todas essas desgraças, né, que acontecem na natureza. Então, como eles não tinham isso, como eles se viam parte, estava tudo bem. Não tinham segundas intenções ali e nem nada. Então, eles acabam que sendo até muito claro e evidentes, entendeu? Pois eles conseguem sentir o campo de energia. Ah, Ale, como é que eles conseguem sentir o campo de energia? Para eles é muito fácil. Imagina só, eles têm uma conexão total com a natureza, com as plantas. Eles pegam aquela planta ali e conseguem sentir os campos dela. Então, se eles conseguem sentir o campo de uma folha, eles vão lá e tentam sentir o campo de uma pedra. Depois de
uma árvore, depois de duas árvores, três árvores, quatro árvores. Então eles pegaram algo que foi ensinado pelos ancestrais deles, como por exemplo sentir o campo de uma folha ou de uma planta pequena, e foram expandindo. Então eles conseguem ser clarividentes. Por quê? Porque eles conseguem ler esse campo de energia. Eles sabem como as energias estão. É tipo aquele pessoal, tem muitas pessoas que moram em aldeias, né? Ou até mesmo do interior, que sabia exatamente quando ia chover. Tava um sol daqueles, mas aquela pessoa sabia, ó, mais tarde vai chover. E não era que mais tarde chovia, mesmo com aquele sol, aquele sol limpo, aquele céu bonito, mas ia lá e chovia. Por quê? Porque a pessoa sabia, ela sentia. E a mesma coisa dos andromedanos. E eu acredito também que as outras linhagens possuem isso. Porque eu sei que você está me escutando aqui sabe exatamente disso. Entendeu? Sabe exatamente disso. E uma coisa interessante também de se falar é que quando os andromedanos viviam em uma terceira dimensão, tinham ali a sua cultura, né? Tinham a sua cultura e tudo mais, e eles enviavam os filhos deles para as escolas. Mas quando eles enviavam esses filhos para as escolas, eles não ficavam lá somente 8 horas, ou passavam ali do primário até o ensino médio. Eles ficavam de 150 anos a 200 anos terrestres. Para eles é muito diferente, né? Porque a gente está falando aqui da questão da rotação do Sol. Então, para eles, é o mesmo tempo, mas diferente. Então, assim, então a gente for julgar em anos terrestres, é 150 a 200 anos. Imagina só, observe só o tanto de aprendizado, o tanto de conhecimento que não se ganha por tanto tempo de estudos e um estudo que vale a pena de verdade. De você realmente estudar sobre as energias, e estudar sobre os planetas, de você entender sobre tudo, entendeu? E eles abrangiam assim o conhecimento sobre realmente ciência, física, artes. Eles se tornavam mestres em diversos campos. Então, quando eles saíam de lá, não saíam pessoas que sabiam um pouquinho de cada. Não saíam um pouquinho de cada ali. Não, eles saíam mestres de tudo, de todas as matérias. Não era somente um pincelado ali de algumas coisas. Saíam experts em todos os assuntos, entendeu? E após a conclusão dos seus estudos, eles teriam a liberdade até de escolher a sua trajetória, podendo ali mudar de área a qualquer momento. Então, um pode, quero ser cientista, outro quer ser físico. Ah, então agora eu quero ser um médico. Pode, por quê? Porque tem conhecimento para ser, entendeu? E tem a liberdade também. Lembra que eu falei da liberdade? Então, eles possuem isso. Então, observa só essa sociedade. Como é que não evolui dessa forma, não é? E como não cresce dessa forma? Como é que não evolui cada dia mais, a cada geração mais? E assim, eles utilizam tanto a ciência como a tecnologia para fim defensivo também. Por isso que eles estudam muito também, tá? Então eles acabam que criando ali várias holografias. Tem deles até que conseguem esconder os planetas ali para que ninguém possa ver onde é que eles estão, porque veio com aquele medo ali do passado. Mas isso quando eles estavam ali pela terceira dimensão, entendeu? Então, a gente precisa começar a compreender que existem os andromedanos da terceira dimensão, como eu falo agora, e agora da quinta, sexta dimensão, que eles só são. Então não existe mais essa questão da escola e tudo mais. Não, por quê? Porque todos ali já se iluminaram, já passaram por esse processo. Não existe mais um processo de reencarnação com eles. Quando você sai da quarta dimensão e chega numa quinta, sexta, não existem mais processos de reencarnação, ok? Então é preciso compreender isso. Então, muita informação que eu trago é de como eles viviam, assim como vou fazer dos humanos. Vou falar, os humanos, eles eram dessa forma. Aconteceu ali a Primeira, a Segunda Guerra. Mas os humanos na quinta dimensão não vai existir mais guerras, ok? Então, que fique bem claro isso aí para vocês. Então, eles acabam ali que fazendo parte do Conselho de Andrômeda, que reúne cerca de umas 140 sistemas estelares, por aí, incluindo felinos, pleiadianos, entendeu? Os Blue Avians também, que são muito ligados à liberdade como eles, que todos eles utilizam esse conselho
para crescer, para evoluir. Não é um conselho intergaláctico para se unir caso tenha uma guerra, se unir para ganhar mais território. Não. Imagina um conselho onde vários sábios e filósofos de mais de 140 sistemas estelares vão para poder conversar sobre evolução, entendeu? Então, é esse o trabalho deles. Total, total. Esse é o trabalho deles. Eu gostaria de, imagina se a gente recebesse o convite, pelo menos para ficar lá escutando, assim, o que eles estão falando. Acho que sairia de lá como se tivesse vivido mais 80 vidas. Então, tudo que eles criam também é voltado para a questão educacional, né? Tudo que eles criam é voltado para a questão do aprendizado. E eles também têm têm um objetivo muito forte de levar essa autonomia para todas as espécies, porque é uma característica inata deles, é algo que já está dentro deles. Então eles vão a cada linhagem ali para poder levar esse sentido de autonomia, ok? Como é que eles seriam fisicamente quando viviam ali na 3D e como eles se plasmam hoje em dia? Eles têm uma aparência muito parecida com nós, com os humanos, né? Eu acho que toda linhagem acaba que tendo o mesmo matriz ali. Pernas, braços, tronco, cabeça, tórax. Então, eles são seres bípedes, sem pelos, são calvos, uma cabeça meio ovalada, tem os olhos ali, semelhante a olhos de gatos, sabe? Mas não são felinos. Tem um narizinho muito estreitinho, são bem longos também, tem uma boca humana e um pescoço um pouco mais estreito e comprido. Então, eles são benevolentes, são preocupados com o bem-estar do planeta Terra, são dispostos a compartilhar também todo o conhecimento e sabedoria que eles possuem. Eles são altamente colaboradores. Colaboradores. Porque tem muita espécie que só quer pegar as informações, né? Eles não. Eles querem aprender com os humanos. Eles querem, de fato, aprender. Porque eles não se veem como uma superioridade para o nosso, tem todas as informações. Não, eles querem aprender aqui com os humanos, entendeu? Então eles sabem que eles podem trazer muito conhecimento, mas também receber muito conhecimento. E várias sementes estelares saíram de Andrômeda aqui para o planeta. Para quê? Para ajudar na evolução da Terra. E também para aprender e levar esse conhecimento para lá, que eles devem estar doidos para saber como é que funciona aqui esse sistema na prática, né? E algumas características dessas sementes estelares. Primeiro, amam a liberdade altamente. Tudo. Amam a liberdade. Não gostam de se sentir preso absolutamente com nada. Eles gostam muito de viajar, entendeu? Eles acabam que escolhendo esse estilo de vida mais de viagem, de sair, gostam de fazer trilhas, gostam de ir para praia, então eles viajam muito. São chamados até de mochilões. Eles gostam muito de fazer mochilões para conhecer, para sair. Porque lembre-se, eles não têm um papel aqui somente de ajudar, mas é de conhecer para levar conhecimento lá para cima também, tá? E quando eles fazem uma viagem, nunca é sobre, fazer uma viagem para me mostrar, ou porque tá todo mundo indo naquele lugar. Não, normalmente a viagem que eles falam tem muito a ver com a questão espiritual. Eles sentem que vão receber algo ali. É uma viagem que eles sentem que vai acontecer algo ali, entendeu? Então é muito motivado com essa questão da espiritualidade. Eles são muito protetores demais. Eles detectam manipulação emocional, de governo, de mídia, em um nível. Eles só escutam e já sabem, nossa, bem aí, tem alguma coisa acontecendo, entendeu? Eles precisam de liberdade de expressão também. Eles são altamente justos, então odeiam quando são tratados de forma injustas. E quando acontece algo injusto do lado deles, eles vão lá e defendem, até se metem na frente para poder defender, para poder levar quem está ali a uma compreensão do que aconteceu. Então, eles estão ali sempre observando. Acho que esse é um papel muito grande deles, a questão da observação, entendeu? Eles são
altamente, né, quem encarna aqui são esses ativistas também. Então, quando você vê uma pessoa que está ali em busca de mudar o planeta, em busca de fazer as coisas, pode ter certeza que eles estão ali. Eles gostam muito também de desenvolver o, os dons de outras pessoas, né? Por quê? Falei para você, o planeta de Andrômeda ele é totalmente educacional. Então, tudo que eles aprendem é para a sua educação. Então, tudo eles vão observando, vão vendo como é que funciona para usá-lo na sua vida. Vão para a escola por muito tempo. Então, eles acabam se tornando professores. E quando chegam aqui, na Terra, o que eles vão fazer? Vão ensinar também. Então, eles acabam que funcionando muito bem em algumas áreas que servem para capacitar, para desenvolver o talento das pessoas, entendeu? Então, eles acabam que buscando também muitas áreas que as pessoas se sentem deprimidas, tristes, para poder levantar aquela pessoa, para ela ver que ela pode, com autonomia, né? Explicando para a pessoa que, olha, para de ficar dando desculpa, se levanta, cresça, comece a fazer por você. Então, eles são esses tipos de líderes, né? Quando estão em empresas, como psicólogos, como psiquiatras, como bombeiros. Então, eles são esses tipos de pessoas que querem levantar o outro. Mas eles não levantam o outro com as mãos. Eles acabam que orientando para que o outro possa se levantar por ele mesmo. Entendeu? Então, eles acabam que tendo aí essa contribuição para o planeta que eu acho fantástico. Porque eu também acabo que partilhando desse mesmo princípio lá, total, de que a gente precisa ajudar o outro, mas ele precisa se levantar. E tem uma canalização muito legal que eu gosto muito que eu queria trazer para vocês sobre os andromedanos, que começa assim: Saudações humanos na Terra. Sabemos que o momento é de muita apreensão, porém é preciso que compreendam o ponto linear em que se encontram agora. Estão vivendo as consequências das suas ações e também da falta delas. Observe como é que eles trazem, né, a autorresponsabilidade, a autonomia aqui. Então, quando vocês pegarem uma canalização andromedana, se vocês olharem ali que está falando que eles vão fazer, que eles vão melhorar, tudo mais, não, já coloca o pezinho para trás. Mas se vocês observarem como eles, né, mostram como vocês plantaram, vocês colheram, aí já sabe que é andromedano. Nada está fora de controle, nem de ordem macrossômica e tampouco de ordem microssômica. Este mecanismo de controle que vocês conhecem na matéria densa não é o que estamos citando aqui. Este é intangível e completamente fora do alcance individual de indivíduos terrenos. Se conectem à fonte que tudo é, e através de sua essência eu sou. Se não conhece esse termo e frequência, sugiro que busque essas informações. Caso sinta o seu chakra cardíaco ativado e pulsando nesse momento em que lê estas palavras, para que compreendam sem medo que todo esse processo que estão vivendo atualmente já está inserido na Terra há muitos anos, todos os dias dos últimos anos, vocês tiveram oportunidades infinitas de se fortalecerem. Portanto, neste momento, não cabe a reclamação ou a insistência em buscar culpados. O que eu falei? Por isso, o Andromedano, ele vai falar exatamente assim. Para de reclamar, levanta, faz o seu. Neste momento, cabe a cada um de vocês encontrar a base e o fortalecimento interno para que consigam enxergar além da matéria, além dos interesses individuais, além de qualquer emoção infantilizada. Olha, eu tive muita vida andromedana, viu? Que eu falo é exatamente assim também. E não foi eu que canalizei essa mensagem. Já já eu conto para vocês quem foi. Não há mais tempo a perder. Há muito o que fazer para que tenham energia e consciência e consigam então passar para a próxima etapa deste grande desafio que a humanidade está enfrentando de forma coletiva. É no coletivo que vocês reuniram forças para conseguirem agir e se reerguer, soltar o medo e as ilusões mundanas, se conectando apenas àquilo que os faz inteiros e às suas próprias essências. Estejam em si mesmo, soltem tudo o que os prendem, as emoções destrutivas. Ouçam suas verdades internas. Não estão sozinhos, estão em um grande e forte coletivo humano. É hora de enfrentar aquilo que os amedronta, de forma consciente e fortalecidos. Lembra que eu falei que eles são muito os ativistas, né? Que vão lá e fazem. Então eles trazem isso nessa mensagem também. Falando para os humanos ir lá e fazer. Para que consigam ouvir
as respostas para as suas apreensões. Estejam no agora, apenas, e se sintam protegidos pela grande equipe energética que os acompanha em suas frequências vibracionais. Estejam fortalecidos e confiem em quem são. Assim é. Equipe Sulfas B594, Andrômeda 5, quadrante 523, universo equivalente. Canalizado por Will Marise Martins. Então a gente já consegue perceber com essa mensagem que eles trazem muito dessa essência andromedana, do ir lá e do fazer, entendeu? Então, quando vocês pensarem nos andromedanos, pensem sim em povos amorosos que estão conectados com a natureza, um povo que está, de fato, aprendendo a todo momento, mas que busca muito da ação. Não busca vítimas, não busca culpados. Eles só querem fazer, porque é através da ação que gera mudança. E eu acho que eu já posso encerrar por aqui, porque para a gente encerrar com essa frase, que a ação transforma, já levamos para a nossa vida, né? Então, sempre que você precisar fazer algo, se conectar com alguma coisa, chama os andromedanos. Sinta eles e fala, olha, me dá a força que vocês têm, me dá a coragem que vocês têm, que eu quero ir lá e quero fazer. Então, assuma um compromisso hoje com você, de agir mais como um andromedano, que olha os problemas e encara, e não fica se perguntando por quê, por quê. Você tem a capacidade de mudar a sua realidade. É só levantar e ir lá fazer por você. Então, gratidão, tripulante, por essa aula. Foi incrível trazer mais para você sobre os andromedanos, essa linhagem que eu amo tanto. Deve ter várias vidas e várias e várias e várias vidas lá. Então, gratidão de verdade. Estamos juntos. Um beijo para você.